Paz e graça, meus irmãos. Sou o pastor Erisvan, da Primeira Igreja Batista de Atos. Bem, irmãos, como foi proposto, irmão, aos irmãos, falamos uns vídeos anteriores, queríamos estar falando sobre um tema. Esse tema é línguas estranhas ou línguas estrangeiras. Bem, antes de pontuar, irmão, sobre a questão dos 20 tópicos, vamos iniciar. O primeiro tópico está na página 3, o início do movimento pentecostal. Primeiramente, eu quero deixar claro que esse vídeo, irmão, é esclarecimento. Pense comigo. Tudo tem seu início, toda história tem o seu começo. E a explicação ao qual nós devemos dar de uma história somente a verdade. Se você lê um texto e faz outro tipo de contexto, fica uma incongruência textual. Incongruência textual que você está expressando a quem é o ouvinte. Quer dizer, aos dias de hoje você está trazendo uma fake news, você está propagando algo que não é verdade, é da sua cabeça, ou placas, ou qualquer outro tipo de caminho e intercâmbio. Não é diferente na nossa Bíblia. Jesus, quando ele deixou a nossa Bíblia sagrada, perante esses 2000 anos, teve mortes, irmãos, e muitos tipos de situações que lá aconteceu. Em 1600 anos, em lugares diferentes, esses homens tiveram o maior trabalho para que essa Bíblia chegasse até hoje às nossas mãos. E mediante essas condições, se nós vamos para o lado espiritual, nós vemos que o apóstolo Paulo, na carta ao Timóteo, diz que ela é inspirada por Deus. Então, querer de Deus, para que todos nós venhamos ter conhecimento da mesma. Nós devemos entender que a palavra de Deus por si só, se nós colocássemos ela puramente do jeito que está lá, lendo todo um texto, sem colocar inchaço nosso, ela ia transmitir para nós uma limpa consciência. Mas quando nós colocamos conceitos nossos, porque alguém falou que nós achamos lindo, ou porque nossa placa, ou porque fomos doutrinados assim, nós vamos estar perdendo a essência ao qual Deus assim fez para nós. Amém? Lembro eu de uma passagem. Vou citar aqui umas 3 passagens aqui rapidamente. Em Atos capítulo 8, nós vemos o eunuco. O eunuco, irmãos, o texto diz que ele estava lendo sobre o profeta Isaías. Quando ele estava lendo, ele não entendia o que estava escrito ali. Certo? Não entendia o que estava escrito ali. Esse etíope, ele viu de longe o Filipe, e Filipe falou: o que tu está lendo? Vamos supor assim. Ele diz: eu estou tentando ler, mas não consigo ler, não consigo entender. Então, Filipe, eu posso te ajudar? E ele diz: posso, porque não há ninguém que me explique. Então ele estava confuso. E uma das perguntas que me chama a atenção, ele diz claramente: é porque, então quem é esse profeta aqui que dá a sua vida? Ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Quem é esse profeta? Esse profeta está falando de si mesmo? Será que é o próprio Isaías que está falando de si mesmo? O que é que está acontecendo aqui? O Filipe, como uma obrigação que ele tinha de passar a verdade para o eunuco, ele diz claramente: não, esse aqui não é o profeta, não. O profeta está falando de alguém. Ele está falando de Cristo, o Salvador, o que morreu há pouco tempo por nós. E aí ele está toda uma explicação coerente a um trabalho. Ele diz: então eu quero ele. E a aceitação, ele falou: parece que tem que ser batizado. E ele: olha, estava faltando água, pois olha a água. Você entende, irmão? Uma boa explicação traz um bom amadurecimento para as pessoas. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 20, né, tem uma cena quando o Moisés manda os espias. Os espias entram em Jericó. Quando eles entram em Jericó, eles vão ficar numa casa. Os reis já sabem, os irmãos já sabem da história. E na casa de Raabe. Ela guarda eles. Só que os espias dão uma promessa para ela. Certo? Dão uma promessa para ela porque assim ela pediu. Quando os espias dão uma promessa para ela, ele deixa algo e fala assim: olha, mas porém,
Se você nos entregar tudo que nós falamos para você como promessa, esse juramento que fizemos para você, vai ser tirado. E ela de forma nenhuma farei isso. Você entende? Porque quando você passa uma informação certa, todas as promessas de Deus vai ser colocado na sua vida. Agora, quando você passa uma informação errada, também as promessas de Deus será tirado na sua vida. Amém? Então eu quero hoje dar uma explicação sucinta, até sucinta, para não tomar muito tempo dos irmãos. Se os irmãos quiserem algum estudo aprofundado, venha conosco, nos convide. Não vou confrontar a sua doutrina, eu vou trazer uma explicação ambiente. Amém, irmão? Ao ponto. Bem, como eu falei no começo, que todo início, toda história tem seu início, eu vou partir logo pelo texto bíblico, antes de chegar o início do movimento pentecostal. O texto bíblico dessas grande polêmica está em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o versículo 8 em diante diz assim: Como, pois, ouvimos cada um de nós em nossa própria língua que somos nascido, vou fazer a citação, os partos, os medos, os elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto da Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, de todos os lugares ouviram falar em seu próprio idioma. Quero pontuar aqui, amém? E agora eu quero mostrar para os irmãos. Tem algo na história do movimento pentecostal que me chama a atenção. É o ensino doutrinal. Da forma que você ensina, é a mesma maneira que você vai mostrar para os irmãos. A forma que você compreende um texto, sendo certo, os irmãos vão entender corretamente. Sendo errado, eles vão entender erroneamente. Amém? Eu quero ler aqui o início do movimento pentecostal e alguns pontos que eu não quero passar de 10 minutos. E diz assim, início do movimento pentecostal. Exatamente na data de 1901, os primeiros relatos do batismo, milagres e do início das línguas estranhas. O pastor Charles Fox Parham foi o primeiro que elaborou estudos doutrinal sobre o valor dos batismos do Espírito Santo e das línguas estranhas. Na escola bíblica, ele elaborou os estudos doutrinal das línguas estranhas na escola bíblica Betel, em 1901. Vamos partir. Outro início da manifestação pentecostal ocorreu em 1904, pelo pastor Thomas Seymour, da Primeira Igreja Batista em Las Vegas. Ele foi pessoalmente ao país de Gales confirmar o avivamento que acontecia. Logo, ele deixou a Igreja Batista para fundar a primeira igreja do Novo Testamento, onde continuou a sua vida de fé. Durante esse tempo, tinha outros avivamentos em pequenas escalas. Compreenda. No ano de 1905, houve relato das primeiras manifestações das línguas estranhas. O povo evangélico, nessa época, estava aguardando o avivamento em suas igrejas. E em 1905, William Joseph Smyr, que era filho de ex-escravos, criado na Igreja Batista, mudou-se para Houston, no Texas. Você vai ver algo diferente agora. Esse pastor, ele foi doutrinado pelo mesmo pastor Charles Fox. Ele foi doutrinado. Procure aí, depois você dá um Google aí e faça essa pesquisa. Ele foi doutrinado. Você sabe o que é doutrinado? Claro que você sabe. Vou continuar. E começou a congregar na escola bíblica do pastor Charles Fox Parham, o mesmo.
E ele sentava na cadeira no corredor, porque era negro. Foi e aprendeu a doutrina da glossolalia, conhecida como dom de línguas estranhas, que é a prova da descida do batismo do Espírito Santo para os pentecostais. Vou continuar. Ele foi tomar conta numa igreja na metrópole e foi expulso. E começou um novo trabalho na rua Donny Brand. Rua Donny Brand, o número 214. Depois mudou-se para o 216. Demorou pouco tempo e as reuniões ficaram lotadas. E mudou novamente de endereço para a Rua Azusa, número 312, em 14 de abril de 1906. Logo, aquilo se manifestou, se espalhou rapidamente. Mais de 1000 novos membros teve esse avivamento e falaram em línguas estranhas. Continuando. Chegou ao Brasil em 1910. Em 1910, pelo pastor ou reverendo Louis Francis, o fundador da Congregação Cristã do Brasil, a CCB. A CCB, né? Glória a Deus. E em 1911, pelos suecos Daniel Bergen e Gunnar Wingre, os fundadores das Assembleias de Deus. Amém, igreja? Bem, meus irmãos, é fato e é conhecido por meio de nós. Nós sabemos que a Bíblia responde à sua própria categoria. Não adianta nós, mortais, tentar falar um idioma que nós não temos base teológica para isso, certo? No próximo vídeo, nós vamos fazer a citação de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Vamos trazer um entendimento claro daquele texto, ao qual muitas vezes é obscuro mesmo. As pessoas leem um versículo, não termina o texto, é até o 40. Devemos compreender o texto à luz do seu contexto. Deixo aqui um versículo para os irmãos meditarem. Amém? Romanos capítulo 12, 2. E o outro é 1 Coríntios capítulo 14, 37. Amém? Faça essa meditação e não esqueça. Sempre leia todo o texto. Examine o texto para que você não seja enganado. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos para a glória de Deus.